Olá! Antes de mais nada, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai encarar um dos capítulos mais intensos e, para ser sincera, um pouco sombrios da Bíblia, Isaías 21. Ah, com certeza. É um texto bem curto, mas, nossa, carregado de emoção, de imagens muito fortes. E para nos guiar nessa exploração, a gente está com o texto da Nova Almeida atualizada e principalmente mergulhando fundo nos comentários do John A. Martin, da Bíblia de Estudo NAA. A nossa missão aqui é tentar entender o que significam essas três profecias misteriosas e, mais importante, por que elas deixaram o próprio Isaías num estado de, pânico total. É exatamente isso. Isaías 21 não é um capítulo para se ler de passagem, né? Ele joga a gente de cabeça na angústia de uma época de muita instabilidade política, e a reação do profeta é a nossa primeira grande pista. Sim. Ele não está só transmitindo uma mensagem de longe, ele está sentindo o peso dela no próprio corpo, e isso é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Com certeza. E essa angústia já explode logo na primeira parte, a profecia contra a Babilônia. O tom é de filme de suspense desde o começo. Ele fala de uma visão vindo do deserto, de uma terra horrível. E logo depois, uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente. É pesado. Muito. Mas o que me intriga de cara é o título. Sentença contra o deserto do junto ao mar. Essa imagem, ela não faz muito sentido para mim. Desertos são secos, mar é molhado. Uhum. Isso é uma metáfora ou a Babilônia era tipo um pântano desértico? Me ajuda a visualizar isso. Essa é uma ótima pergunta, porque a geografia aqui é a chave de tudo. O comentário do John Martin esclarece que essa expressão é uma descrição poética, mas muito precisa da Babilônia, a região sul da Mesopotâmia ali perto do Golfo Pérsico. Sei. Era uma imensa planície aluvial. Os rios Tigre e Eufrates criavam áreas pantanosas gigantescas, que podiam parecer um deserto de água e juncos. Ah, entendi. Mas o ponto mais importante que o Martin levanta é o timing dessa profecia. A nossa primeira reação ao ver queda da Babilônia é pensar em Ciro, o persa, libertando os judeus, né? Sim, uma boa notícia, uma festa. Exato. Só que o clima aqui é de puro terror. Ah, então a gente está falando de um outro evento, uma outra queda da Babilônia que não foi boa notícia para Judá. Exatamente. O que o comentário do Martin sugere é que o contexto aqui é bem anterior. Por volta de 722 a.C., um líder caldeu chamado Marduk-apal-udiena... Nome forte. Pois é, ele aproveitou uma instabilidade no Império Assírio, que era a superpotência da época, e tomou o trono da Babilônia. E para as nações pequenas e oprimidas como o reino de Judá do rei Ezequias, isso foi uma luz de esperança. Entendi. Talvez agora a gente consiga se livrar dos assírios, algo assim. Isso. Surgiu essa esperança. Se a gente se aliar a essa Babilônia rebelde, talvez a gente se livre do controle assírio. Era uma aposta política arriscada, mas cheia de esperança. E a visão de Isaías vem para dizer que essa aposta vai dar muito errado. É por isso que ele fica tão mal. É precisamente por isso. A reação dele, descrita nos versículos 3 e 4, é uma das mais físicas de toda a Bíblia. Ele diz: "Meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Nossa. O meu coração bate forte, o horror me apavora." A dor dele não é pela Babilônia. Ele não está chorando por um inimigo. A angústia dele é pelo seu próprio povo. Exatamente. Ele está vendo a esperança de Judá se transformar em pó. O fracasso dessa revolta significava que o terror assírio não só ia continuar, mas talvez viesse com mais força ainda. Uau! Então o povo em Judá estava literalmente festejando no Titanic. É uma imagem perfeita. Achavam que tinham encontrado um salva-vidas na Babilônia, enquanto Isaías já via o iceberg bem na frente. Isso joga uma luz completamente diferente no versículo 5, que descreve um banquete. Uma desconexão brutal. O comentário do Martin aponta justamente para isso. Enquanto a elite de Judá provavelmente celebrava essa nova aliança, totalmente alheia ao perigo, a voz de Deus troveja na visão de Isaías com um comando militar. Levantem-se, príncipes, e untem os escudos. Isso. É como se, no meio de uma festa à fantasia,
alguém gritasse inimigos no portão. Mostra o abismo entre a percepção otimista do povo e a realidade devastadora que o profeta era obrigado a enxergar. E é nesse ponto que a visão muda de foco e a tensão aumenta ainda mais com a figura do vigia. Deus manda Isaías colocar uma sentinela para observar. Eu consigo imaginar a cena, o silêncio, a espera. O que significava ser um vigia naquela cultura? Era só um soldado ou tinha um peso maior? Tinha um peso imenso. O vigia era a linha de vida da cidade. Era a pessoa responsável por discernir entre um viajante amigo e um exército inimigo à distância. A segurança de todo mundo dependia dele. Exato. E aqui, Isaías assume esse papel simbolicamente. Ele está na torre de vigia espiritual, esperando o veredito da história. E a espera é longa, angustiante, até que finalmente ele avista algo. Uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. E ali vem o clímax, o grito que define tudo. Caiu Babilônia. O impacto dessa notícia deve ter sido como uma bomba. Exatamente. Para o povo de Judá, que tinha apostado tudo nessa aliança, essa não era a notícia da queda de um inimigo. Era a notícia do fim da sua própria esperança de liberdade. O Marte usa a expressão esmagado emocionalmente para descrever como Judá se sentiu. A esperança deles foi pulverizada. Totalmente. E é por isso que Isaías termina essa sessão com aquele lamento tão pessoal no versículo 10. Ah, meu povo, debulhado e batido como trigo na eira. Que imagem forte, debulhado e batido. Ele sente a dor do povo. Sim. E ele conclui dizendo, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, isso lhes anunciei. Ele está se isentando. Não é análise política dele. Não é pessimismo. É uma mensagem dura, mas que vem direto de Deus. E essa sensação de desespero parece continuar no capítulo, só que de uma forma ainda mais condensada na próxima visão sobre Dumá. É quase um flash, né? Só 2 versículos. Sim, é uma das profecias mais curtas e enigmáticas. Alguém de Seir grita para o vigia. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito para acabar a noite? A repetição mostra um desespero profundo. Total. Eles estão presos numa noite de opressão e querem saber se tem luz no fim do túnel. E quem são essas pessoas? O que significa Dumá? Aqui a gente tem um jogo de palavras. O comentário do Martin explica que Dumá, em hebraico, significa silêncio, mas a pergunta vem de Seir, que é a região de Edom. Ah, tá. Então, Dumá é provavelmente um trocadilho com Edom. Os edomitas, também sob o jugo do Império Assírio, estão perguntando para o profeta de Judá. E aí, vigia, você que parece ter uma conexão com Deus, tem alguma boa notícia para a gente? Essa noite vai acabar? E a resposta do vigia é talvez a coisa mais frustrante que eles poderiam ouvir. O dia vai chegar e também a noite. Se quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. O que isso quer dizer é quase um não sei, talvez, volte depois. É uma resposta de uma honestidade brutal. A interpretação que o Martin oferece é que não haveria uma mudança definitiva na situação deles tão cedo. O dia vai chegar. Sim, haverá momentos de alívio, de esperança. E também à noite, mas a opressão, a dificuldade, a luta vai voltar. Então eles estão presos num ciclo. Exatamente. Não há uma promessa de libertação permanente no horizonte. É uma resposta que se recusa a dar um consolo falso e falso. Para um povo desesperado, essa incerteza deve ter sido terrível. Com certeza. E essa sombra da Assíria, que paira sobre Babilônia e Edom, se estende para a terceira profecia, contra a Arábia. As imagens aqui também são de caos total. Sim, a cena descrita ali nos versículos 13 a 15 é de uma crise de refugiados. A gente vê as caravanas dos dedanitas, que eram comerciantes, tendo que se esconder nos bosques. Viu o povo de Tema tendo que levar água e pão para fugitivos. A causa é clara. Eles estão fugindo da espada desembainhada e do furor da guerra. E podemos presumir que a guerra em questão são as campanhas da Assíria, certo? Sem dúvida. O pano de fundo é o mesmo. Os assírios não se contentavam em dominar só a Mesopotâmia e o Levante. Suas campanhas se estendiam para o sul, para as ricas rotas comerciais da Península Arábica. Entendi. Dedan, Tema e Quedar, que são mencionados, eram tribos e centros comerciais árabes importantes. Eles estavam bem na rota da expansão assíria.
O que me chama a atenção aqui, diferente da profecia sobre do mar, é a precisão do tempo. O versículo 16 é incrivelmente específico. Assim. Porque assim me disse o Senhor, dentro de exatamente um ano, toda a glória de Quedar desaparecerá. Essa especificidade é o que torna essa profecia particularmente impressionante do ponto de vista histórico. Espera aí, então você está dizendo que a gente tem evidências fora da Bíblia para isso? Sim, e é aqui que o comentário do John Martin fica fascinante. Ele aponta que existem registros assírios, crônicas do rei Sargão II, que documentam uma grande campanha militar na Arábia por volta de 715 a.C. Uau! Nessa campanha, Sargão II se vangloria de ter derrotado e deportado várias tribos árabes. A data se encaixa perfeitamente na janela de tempo da profecia de Isaías. Nossa, isso é impressionante. Não é só uma previsão vaga. É uma profecia com prazo de validade que, segundo os registros do próprio inimigo, se cumpriu. Exatamente. A glória de Quedar, que eram seus famosos arqueiros, sua força militar, seria aniquilada. Mas o ponto teológico final é a frase que encerra o capítulo. Porque assim o disse o Senhor, o Deus de Israel. Isso. A mensagem é clara. A ascensão e queda das nações, a vitória do exército assírio, nada disso é acidente. É a palavra soberana de Deus se cumprindo na história. Ok, então vamos tentar juntar as peças agora. A gente tem 3 sentenças. A queda da esperança babilônica, a incerteza de Edom e a destruição cronometrada da Arábia. Qual é o fio condutor que amarra tudo isso? O fio condutor é a soberania absoluta de Deus sobre a geopolítica mundial. Naquele momento, o Império Assírio, com toda a sua brutalidade, era o instrumento que Deus estava usando para executar seu juízo e reordenar o mapa. Entendi. Portanto, essas profecias funcionam como um aviso gigante e piscante para ajudar. A mensagem implícita é: parem de confiar em alianças humanas frágeis. Parem de buscar segurança nos seus vizinhos. Porque a Babilônia vai falhar, Edom não tem respostas. E a Arábia será esmagada. A única segurança verdadeira está em confiar no Deus que está no controle de tudo isso. Agora, a angústia de Isaías no começo faz ainda mais sentido. Ele não via apenas a geopolítica, ele via a teologia por trás de tudo e percebia que seu povo estava apostando nos cavalos errados. Perfeitamente. E isso nos traz a uma questão que é tão relevante hoje quanto era naquela época, né? Sim. Como a fé e a política se relacionam, especialmente em tempos de crise. Onde termina a prudência e onde começa a idolatria de confiar mais no poder humano do que em Deus. Isaías 21 força essa reflexão. Com certeza. E isso me leva a um pensamento final. O capítulo todo é permeado por essa figura do vigia e por pessoas desesperadas gritando para ele, querendo saber do futuro. Quando a noite vai acabar? E a minha reflexão é esta. Em nossos próprios tempos de incerteza, nas nossas noites, para onde a gente corre em busca de respostas? Quem são os nossos vigias? E talvez a pergunta mais difícil seja: que tipo de resposta a gente está preparado para ouvir? Buscamos um consolo fácil, uma promessa de que o dia vai chegar logo? Verdade. Ou temos a coragem de encarar uma verdade mais complexa, mais difícil, como a que Isaías apresentou, a de que às vezes o caminho é longo, a noite pode voltar, e a única certeza é a soberania de Deus sobre tudo isso. É uma pergunta essencial. A disposição para ouvir a verdade, mesmo quando ela dói, é talvez um dos maiores desafios da fé. Que Deus abençoe todos os ouvintes.